Hoje eu estou no Palácio Bandeirantes, vou entrevistar o governador Geraldo Alckmin sobre a crise fiscal dos estados, a crise de segurança, a crise política. Não faltam crises e problemas, governador, e eu queria começar com a questão fiscal. E eu queria saber se os outros estados, os estados que estão com dificuldade, tem principalmente Rio, Minas, Espírito Santo, estão em estado de calamidade. Eles foram imprevidentes e responsáveis na condução dos gastos públicos ou a receita caiu demais? A receita caiu demais, esse é um fato, né? Não é raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão e quando o PIB cai 3,5%, a arrecadação cai 5%, cai 6%, ela maximiza para baixo ou para cima. Quando cresce a economia, a arrecadação cresce um pouco mais. Quando cai, ela cai mais. O empresário primeiro paga os empregados, depois os fornecedores, depois o banco, se sobrar dinheiro paga imposto. Então esse é um dado de realidade. O setor privado se adapta mais rápido porque corta. O governo não pode, você não pode demitir policial, professor. Então, e o grande problema é a Previdência. Então os estados que estão com mais dificuldade, tem estado que o gasto com aposentadorias e pensões, com inativos, é maior do que dos ativos. Mas no Rio de Janeiro, o atual governador era vice-governador e era governador também, quer dizer, é uma equipe que permaneceu. Então, portanto, é diferente da situação do governador do Rio Grande do Sul, né, que já chegou e estava em desequilíbrio, terrível estado. No caso do Rio de Janeiro, como é que você avalia? O Rio de Janeiro tem uma outra questão que é o petróleo, quer dizer, houve também a queda do preço de petróleo. O Espírito Santo também, só que o Espírito Santo está melhor. E aí, governador? Então, porque dizer, na tem realidade... governadores e governadores? Ou não. Como é que é o negócio? Alguns estados, em razão do royalties de petróleo, abriu mão do ICMS. Você deu muitos incentivos de natureza tributária. E a conta é simples, né? Se você perde receita, precisa cortar gastos. Perde receita e não corta gastos, tem déficit. São Paulo, o que nós fizemos nesses últimos anos? Nós perdemos muita receita. Porque a crise não é no agronegócio, né? O agronegócio até que está indo bem. Perderam quanto? Qual o volume? Nós perdemos, no ano passado, perto de 1 bilhão, mais ou menos, por mês. Não repusemos nem a inflação. Tivemos perda nominal, além de perda real. Agora, por quê? Porque aqui é muita indústria. O agronegócio vai bem, agricultura, grãos, carnes, frutas, até o setor sucroalcooleiro, com o preço do açúcar mais alto lá fora, se recuperou. O grande problema é a indústria e que arrastou consigo os serviços. Então, os estados mais industrializados, como São Paulo, sofreram mais. Nós fomos ali no detalhe. Então, vendemos helicóptero, avião, reduzimos frota, devolvemos prédio, cortamos aluguel, reduzimos secretarias, fechei 4... E qual a situação hoje do estado? A situação é equilibrada. Agora, equilibrada, apertadíssima, né? É preciso retomar a atividade econômica, retomar o emprego, né? Porque a questão da recessão tem um limite, o corte. Agora, por que aquele acordo dos estados, que foi negociado em determinado momento, o pacto dos estados, não foi adiante da maneira como foi desenhado inicialmente? Eu vou falar de uma coisa que acho que fez muita falta, foi o item que reduz o benefício fiscal dado a algumas empresas. Elas iam reduzir pouquinho, 10% do que elas ganham, né, com o não pagamento de impostos permitido, para esse Fundo de Estabilização Fiscal dos Estados. E disseram que, inclusive, o senhor era contra esse fundo, que eu acho super razoável. O que aconteceu? O Estado de São Paulo, praticamente, Miriam, ele não entra em guerra fiscal. Então, nós não temos incentivos. Nós temos alguns benefícios reativos, só em termos de competitividade. Praticamente, São Paulo não tem. A discussão que surgiu na época é a legalidade disso, porque você, quando dá um benefício, você o faz por um determinado tempo. Pode fazer por 1 ano, por 2 anos, quem faz guerra fiscal faz, às vezes, até ad eterno. Aí, de repente, unilateralmente, você, sem consultar o outro lado com quem você fez um contrato, pode dizer, mudei a regra e alterei. Então, governador, lá no Rio de Janeiro, não estão pagando salário de funcionário. E mesmo assim, dando incentivo fiscal à empresa? Errado, né? Isso é uma questão de ver a situação. Aliás, você veja que eu coloquei antes, quer dizer, você tem
duas questões. Uma, excesso de gastos. Não estou dizendo estado A ou B, mas e geralmente pessoal, folha de inativos muito elevada, estruturas que ficaram muito caras, e a outra é abrir mão de receita. Quer dizer, claro que todo mundo quer cobrar menos imposto, mas a guerra fiscal ela é injusta, porque ela faz isenção para quem não precisa, multinacionais bilionárias. Então a padaria da esquina está pagando imposto e o outro não paga. E a conta fica para a população de menor renda, porque com menos receita, menos esgoto, menos saúde, menos educação, o caminho para o desenvolvimento não pode ser guerra fiscal. Ele tem que ser crédito, infraestrutura, logística, investimento nas regiões menos desenvolvidas. E o que me preocupa aí de tudo isso? É preciso ter uma reforma tributária. Ela é necessária, inclusive do ICMS. Então, o dinheiro da multa, da repatriação, o dinheiro do imposto da repatriação iria para os estados e municípios de acordo com FPE e FPM. Mas o dinheiro da multa tinha sido vetado pela presidente Dilma, era para um fundo da reforma tributária. Porque quando você faz a reforma tributária, alguém ganha, alguém perde. Quem ganha agradece e quem perde numa crise dessa como fica. Então esse fundo seria para ajudar na reforma tributária do ICMS, na sua migração da origem para o destino. Agora acabou o dinheiro, porque ele foi dividido. Foi dividido. E no momento de emergência foi tapar o exatamente, rombo, o imediatismo. E o dinheiro desse ano, que terá talvez outra repatriação, também vai acabar, o critério é o mesmo. A dívida com o governo federal, né? O governo do Rio de Janeiro está negociando para não pagar durante 3 ou 4 anos e certamente Minas Gerais e Rio Grande do Sul vão por essa mesma linha. São Paulo paga 14 bilhões por ano de dívida. Só da dívida de 98. Essa é da dívida mobiliária de 98. Vocês tiveram um grande benefício no ano passado, que foi um desconto grande nessa prestação mensal. O governo pôde... tudo que excedeu, só pagou tudo que excedeu a 500 milhões. É como se você tivesse um desconto de 500 milhões de reais por ano, por mês, nesse pagamento. Só que esse ano começa a regularizar e o ano que vem vai ser tarifa cheia. E aí, o que o senhor acha? São Paulo vai pagar tarifa cheia, outros estados também, que não decretarem calamidade, também vão pagar tarifa cheia e alguns estados não vão pagar por 3 ou 4 anos. Isso a gente sabe o que significa em termos de custo e oportunidade. E aí, o senhor vai concordar com esse acordo? Olha, nós não vamos querer prejudicar, né, estados que estão em mais dificuldade do que nós, especificamente Rio, Minas, Rio Grande do Sul, e terão outros. É que com o dinheiro da repatriação deu um alívio, né? Deu um alívio, não para São Paulo, porque o valor é muito pequeno. Para ter uma ideia, para um estado 400 milhões, para São Paulo foi 35 milhões, porque nós só temos 0,9% do FPE. Agora, o que é mais importante são reformas estruturantes. Há um princípio em medicina que diz sublata causa toritur effector, suprima a causa que o efeito cessa. Então precisa ter reformas estruturantes e o país precisa voltar a crescer. São 12 milhões de desempregados e para o IBGE só é desempregado quem está procurando emprego. Então tem 6 milhões no chamado desalento e aumenta o desemprego 100 mil por mês. Governador, o que o senhor acha do uso das Forças Armadas dentro dos presídios? Olha, não é normal, né? Eu acho que agora, numa situação excepcional, toda ajuda vale. Então, se você está tendo lá um problema específico, grave, que fugiu do controle, aí vale a Força Nacional, Forças Armadas, claro que só nesse momento de emergência, né? Agora, nós temos um problemão no Brasil que é o tráfico de drogas e, junto com ele, o tráfico de armas. O Brasil hoje é o maior consumidor de crack. Então, as Forças Armadas não seriam mais eficientes se fortalecessem as fronteiras, que, aliás, é o papel institucional das Forças Armadas? Não há dúvida. Agora, nesse momento de emergência, alguma coisa precisa ser feita. Eu sou muito fã do Alexandre de Moraes. O Alexandre foi meu secretário. Foi seu secretário da Segurança. Ele é muito trabalhador. Ele foi secretário da Justiça, Segurança e presidiu a Fundação Casa, a antiga FEBEM. Ele conhece o setor. É que a situação Por que não está dando certo esse Plano Nacional de Segurança?
Não, nem começou ainda, né? É uma Mas proposta. teve um adiamento da assinatura e tal. Eu acho que eles fizeram corretamente. Ia ter uma reunião de 27 governadores. São situações muito distintas, então não ficava uma reunião produtiva. Separou por região. Agora, o que poderia ajudar? Primeiro, o judiciário, porque uma parte desses presos, e isso que causa mais revolta, já poderia ter a progressão da pena. O do fechado ir para o semiaberto e do semiaberto ir para pena alternativa ou até para a liberdade. A outra é investimento no sistema penitenciário. Nós estamos em São Paulo com 234 mil presos. Agora, fizemos um trabalho sério, desde penitenciário de segurança máxima, com regime disciplinar diferenciado, isolamento total, até os centros de progressão Não há risco de um penitenciária. ataque em São Paulo, do PCC? Aqui é a Não. capital do PCC. Nós temos o maior número de presos. Nós temos 23% da população brasileira e 34% da população carcerária. Então, nós temos o maior número de presos até proporcionalmente, até não só numericamente. E com isso reduzimos a criminalidade também. O Brasil Aliás, eu quero falar sobre isso. Eu interrompi porque aí o senhor fala melhor, com mais calma sobre isso, que eu tenho perguntas para fazer. Daqui a pouco, depois do intervalo. Ok. Eu volto daqui a pouquinho. A entrevista de hoje é com o governador Geraldo Alckmin sobre as várias crises do Brasil. O homicídio caiu muito em São Paulo, é o segundo estado que mais caiu, o primeiro é Paraná, o segundo é São Paulo, o terceiro é o Rio de Janeiro, que mais caiu homicídios nos últimos 10 anos. E aí, como foi conseguido esse objetivo? Tirando o criminoso da rua. Então, investigação, nós tínhamos um bairro aqui em São Paulo chamado Capão Redondo, que foi a região mais perigosa do mundo, em termos de número de homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, São Paulo tem 8,5 por 100 mil habitantes ano. A Organização Mundial de Saúde diz que acima de 10 é caráter epidêmico. O Brasil tem mais de 20. O segundo estado em número de homicídios, Santa Catarina. Então, foi realmente uma vitória grande. Investigação, polícia comunitária, polícia junto da população, prisão dos criminosos. Por que outros crimes subiram? Não, na realidade, você tem 10 indicadores. Nunca caem os 10 ao mesmo tempo. Então, dos 10, aumentou estupro esse mês, no mês seguinte. Mas se você pegar mais ou menos a linha geral, todos estão em queda, inclusive um importantíssimo, que é roubo e furto de veículo. Nós fechamos os desmanches, todos ilegais, foram lacrados e emparedados. 42% dos latrocínios é na hora de roubar o carro. A pessoa se assusta, pisa no acelerador, toma um tiro. Eu vejo uma questão de fundo, chama-se tráfico de armas e de drogas. O país tem fronteiras muito grandes. E o consumo de droga. O Brasil hoje é o maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. E quem é a vítima? É homem, jovem e de baixa escolaridade. O senhor é a favor da descriminalização da maconha? Eu acho que nós devemos discutir esse tema e aprofundá-lo com responsabilidade. Mas o senhor concorda com o ex-presidente Fernando Henrique? Não. Não concorda. Eu estou aberto à discussão. Eu acho que a gente deve, sim. E vejo que a questão do dependente químico é doença. Eu sou médico, isso é como apendicite, é como pneumonia, ele precisa de tratamento. Sozinho ele não vai sair dessa situação. Então é preciso ter uma ação de saúde pública, amparando e tratando o dependente químico, tratamento, e, de outro lado, combatendo o tráfico de drogas. Eu perguntei sobre a possibilidade de o risco de um ataque do PCC aqui e a impressão que eu tive é que essa pergunta não foi respondida, essa parte da pergunta. Essas coisas não são matemáticas, né? Nós temos um trabalho de inteligência muito bem feito, muito bem feito. Não tem nada que possa ser Vazou um detectado. documento que dizia que havia risco, aí depois o governo negou que veracidade desse documento. E não aconteceu, porque haveria um levante no dia 17. O dia 17 já passou e não teve absolutamente nada. Tem muito boato também. Agora, o sistema de penitenciário de São Paulo é rigoroso. E nós temos o regime disciplinar diferenciado. Não sei se você lembra, quando o Lula assumiu a presidência da República, o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos.
E o Fernandinho Beiramar, eles não tinham onde colocar. Eu me lembro, ficou E aqui. ninguém queria. O governo federal não tinha ainda penitenciárias federais. Então veio para cá, eu falei que eu poderia ficar aqui 30 dias. Ficou 2 anos e só saiu daqui porque a justiça determinou. Então eu diria que aqui nunca é tranquilo, nunca é tranquilo. Você ter 234 mil presos, mas é um sistema que funciona bem. E eu estava vendo, a penitenciária lá de Manaus custa R$ 4.500. Aqui custa R$ 1.500, preso mês. E vou convidar a ministra Carmen Lúcia, nós vamos inaugurar agora, daqui 20 dias, uma penitenciária feminina em Votorantim, ao lado de Sorocaba, que São Paulo será o primeiro estado brasileiro sem uma mulher mais, não terá nem cadeia, nem distrito policial. Porque o pior não é penitenciário, o pior é distrito policial e cadeia, como você morar num elevador lotado. Governador, o seu nome apareceu numa das delações premiadas da Odebrecht. Ainda não foi oficialmente divulgado, a gente sabe disso, mas o que foi publicado, a Folha de São Paulo publicou em dezembro, é que o senhor aparece na lista com o codinome de Santo e que disseram que houve uma entrega de dinheiro em espécie para pessoas muito ligadas ao senhor. E o senhor está preparado para essa discussão? Olha, eu sou o maior defensor da Lava Jato. Acho que tudo tem que ser investigado. As campanhas eleitorais minhas sempre foram, primeiro, baratas, campanhas absolutamente austeras. Segundo, rigorosamente dentro da lei. As duas citações que surgiram, uma se referia a uma duplicação de uma rodovia chamada Mogi Dutra. Isso é que eu li no jornal, porque eu não tive acesso a absolutamente nada. A Odebrecht não fez a obra. Quem fez a obra foi a Queiroz Galvão. Ela não participou da obra, estranho. A segunda, tal do Santo, é uma campanha de 2004, que eu não fui candidato. Quem foi candidato foi o Serra, a prefeito de São Paulo. E esse santo aparece dentro de um papelzinho, céu da Prefeitura de São Paulo. Em 2004 eu não fui candidato a nada. Então, mas eu defendo sempre investigação. Governador, o prefeito João Dória, que teve todo o seu apoio, digamos assim, para a Prefeitura, para a vitória na Prefeitura, ele lançou seu nome para candidato, tanto quando ele ganhou, quanto na posse. Ele falou disso de Geraldo Alckmin, presidente, e o senhor tem falado de prévias. Eu queria que o senhor me falasse sobre como está a sua pré-candidatura à presidência da República. Olha, o João Dória, como eu, somos torcedores do Peixe, do Santos Futebol Clube. Então, pode ser também presidente do Santos, né? Eu estou primeiro... Não sei, ele falou presidente da República, eu acho. Olha, nós defendemos, Miriam, que esse tema fique para o final do ano, começo do ano que vem. Eu sou contra antecipar debate eleitoral, porque você encurta o governo, né? O governo já vai acabando. Então, acho que esse ano nós temos que nos dedicar totalmente à questão das reformas, à retomada do crescimento e do emprego. Agora, se você tem no partido mais de um candidato, imagine que você tenha 2, 3, 4, 5, você tem que escolher. A prévia, ela amplia a escolha. O João Dória foi candidato, vai dividir o partido, porque vai ter prévia. Não, prévia não divide, prévia escolhe. Agora, é melhor você escolher num ambiente mais amplo, porque você erra menos do que meia dúzia de pessoas. E tanto é que o João Dória foi candidato e ganhou a eleição, e no primeiro turno, coisa que nunca tinha ocorrido aqui em São Paulo. E vai fazer um bom governo, porque é muito trabalhador e tem que cuidar da cidade, está fazendo correto, limpar a cidade, iluminar, arrumar calçada, melhorar a autoestima e trazer investimento para gerar emprego, desenvolvimento, terra de oportunidades como é São Paulo. Então eu defendo sim a prévia. Quando serão as prévias? Não, aí cabe. Quer dizer, como o senhor imagina então no final desse ano, no começo do ano que vem, as prévias? Eu entendo que sim. Imagine que antes do prazo de desincompatibilização. Não, independe, não é. Eu acho que não tem nada a ver. É que a notícia é que o senhor quer que seja antes, porque caso o senhor perca, o senhor sairá candidato por outro partido, talvez o PSB.
É isso mesmo? Miriam, vou te dar aqui uma resposta direta. Essa hipótese Ótimo. não existe. Não existe a hipótese de quê? De só sair do partido? Se eu disputar uma prévia e perder a prévia, eu apoiarei quem ganhar a prévia. Essa é a lógica da democracia. E a democracia tem que começar dentro de casa, dentro do partido. Eu sempre dou um exemplo. O Brasil tem 50 partidos e não é possível continuar dessa forma. Precisa reduzir. Menos partidos e mais programáticos. Então, na hora que você reduzir, como é que você faz com as novas lideranças? Os partidos são cartórios, é igual ao sindicato. O cara pega o livro de ata e não larga mais. Então, como é que você faz? Como é que faz os Estados Unidos? Como é que você teve um Obama nos Estados Unidos? Porque você tem primária, que é até mais que a prévia. Então, você tem 2 partidos e as pessoas têm possibilidade de externar suas ideias. Então, o senhor está preparado para disputar com José Serra e com Aécio Neves a candidatura pelo PSDB? Caso o senhor perca, o senhor apoiará o vencedor, é isso? Eu sou favorável às prévias. Eu não tenho nenhuma decisão de disputá-las, mas entendo que o PSDB... Aliás, vou dar outro exemplo. O Mário Covas foi candidato em 1989 a presidente da República e exigiu prévia, só que só tinha ele de candidato. Então eu falei, senador, o senhor vai me liberar, porque eu vou ter que votar lá em Pindamonhangaba. Ele falou, não libero, você vai lá votar. Hoje sou só eu, mas amanhã vão ter vários. E o partido precisa aprender a ter democracia dentro de casa. Qual é o recado das urnas, da rua? Mais democracia e renovação. É isso que nós temos que fazer. É trazer gente nova para ajudar na vida pública e mais democracia, não menos. Então, apesar do que o João Dória disse, o senhor disse que não é candidato ainda? Não tomou essa decisão? Ainda não. Essa é a última pergunta. Ainda não? Por enquanto... Mas o senhor já disse antes que seria candidato. Não é pecado querer ser candidato, né? Eu acho que é bom você ter candidaturas, debates, isso faz parte da democracia. Mas a dedicação esse ano, eu entendo que tem que ser toda a energia na questão das reformas e da retomada do crescimento. E acabei de lançar aqui em São Paulo um grande programa de concessões rodoviárias, 5 aeroportos, 2 linhas de metrô, que já vamos ter a primeira leilão na Bovespa, na Bolsa, agora no mês de fevereiro. Tá certo, governador. Então, muito trabalho nesse ano, ano que vem, ano de eleição. Se Deus quiser. Até semana que vem.